de Ruth, no capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se esse homem Elimeleque e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma dessas se chamava Orfa e a outra Ruth, e moraram ali quase 10 anos. E morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estava e com ela suas 2 noras, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi e suas noras: ide, voltai cada uma para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós os fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma na casa do seu marido. Quando as beijou, porém, levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que viessem a ter maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ainda que nessa noite tivesse marido e viesse a ter filhos, esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ias por eles sem tomardes marido? Não, minhas filhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: eis que a tua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Respondeu, porém, Ruth: não me enches a que te abandone e deixe-te seguir-te. Porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte vos separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar nisso. Pai, essa tua palavra. Espírito Santo, ministra a tua igreja aquilo que o Senhor deseja para essa noite. Nós levamos nossos pensamentos cativos e nos submetemos ao teu governo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido. A fala de Ruth é uma fala, talvez uma das falas mais famosas que a gente encontra na Bíblia. É uma fala que a gente vê muito em convite de casamento, né? E a gente poderia extrair tanta coisa desse trecho, mas eu quero algumas palavras partilhar com você, algo que o Senhor tem falado comigo. E que tem sido uma carência no meio do povo de Deus. Se chama lealdade. Nós vivemos uma época em que todo mundo é amigo de todo mundo. As pessoas se conhecem amanhã, tornam-se melhores amigos depois. Ou se conhecem hoje, tornam-se melhores amigos amanhã. A palavra amigo, ela é um tanto até banalizada, porque todo mundo vira nosso amigo. E não que isso seja um problema quando é uma realidade, mas se torna um problema quando isso é mais por convenção. Deixa eu tentar explicar melhor.
Quando nós começamos a tratar pessoas dessa forma e nos permitimos ser tratados dessa forma por uma questão de convenção. E isso é um problema quando nós falamos do povo de Deus. Porque lealdade é um valor essencial no reino de Deus. E nós falamos muito de sermos leais ao Senhor, não é verdade? Mas como você vai conseguir ser leal a alguém que você não vê, se você não consegue ser leal a alguém que você vê? Então, a lealdade é um valor que precisa ser cultivado no meio do povo de Deus. Porque a nossa sociedade, o nosso tempo nos dias de hoje, é um tempo em que relacionamentos são construídos na base do interesse. Relacionamentos são construídos na base da troca. Relacionamentos são construídos na base da barganha. Então as pessoas se aproximam umas das outras diante daquilo que elas têm a oferecer. E quando elas deixam de ter algo a oferecer, elas deixam de ser interessantes. Então se unem-se a outras pessoas porque elas têm algo a oferecer, até que elas não tenham mais nada que oferecer. Então procura-se, e aí a vida vai passando. O grande problema, irmãos, desse ciclo é que você, não sendo essa pessoa interesseira, você deixa de acreditar nas pessoas, porque se você não é um interesseiro, você é a vítima do interesseiro. Não tem como escapar dessa roda. Ou você é o interesseiro, ou você é a vítima do interesseiro. Mas em algum momento da sua vida, eu espero que não seja agora, o hoje, mas em algum momento da sua vida você viveu, você sentiu na pele alguma situação de deslealdade. E o problema é que isso inconscientemente faz com que você tenha reservas. Porque você nunca sabe quem vai ser o próximo desleal da vez. Não é assim? Então, se você não é desleal, você é a vítima do desleal. Só que eu prefiro crer dessa forma, embora não seja essa a realidade total. Mas eu prefiro crer dessa maneira que eu vou falar agora. No mundo, as relações de interesse é comum, tanto em relações amorosas, quanto em relações de negócios, quanto em relações interpessoais, de amizade, de convívio. Para nós que somos filhos de Deus, isso não pode ser comum. Por isso que eu estou dizendo que eu prefiro crer dessa forma. Que as relações, embora elas possam partir de interesses, eu prefiro crer que dentro da igreja esses interesses não são premeditados. Ok? Porque eu estou falando de filhos de Deus. Eu não estou falando dos infiltrados. Os infiltrados, eles vão agir mesmo com covardia. Eu estou falando de filhos de Deus. Então, quando eu estiver falando, você entenda aí que pode ser um processo inconsciente. E um dos processos inconscientes que nós usamos, quando eu falar nós, irmãos, eu estou falando ser humano, tá? Eu vou falar de nós como seres humanos. De aproximação por interesse, que não é esse interesse premeditado, de apontar e dizer assim, opa, dela eu vou me aproximar porque ela tem alguma coisa para me dar. Ok? Nós não somos esse grupo. Mas existem alguns padrões de aproximação por interesse de forma inconsciente. O primeiro deles é a admiração. É muito natural que você se aproxime de alguém porque você admira esse alguém. É muito natural que você olhe para alguém e esse alguém tenha qualidades que te fazem admirá-lo e por isso você quer estar próximo desse alguém. Há erro nisso? Não. O erro não está em admirar, o erro não está em querer estar próximo. O problema entra quando aquela admiração acaba. Porque quando você anda perto é que você sabe quem realmente é a pessoa.
Quando você anda junto é que você descobre de fato quem é a pessoa dos bastidores. E onde entra a deslealdade? Enquanto eu te admiro, você é a melhor pessoa do mundo. Quando eu te conheço, quando eu vejo os seus defeitos, você deixa de ser interessante para mim. É uma forma de deslealdade inconsciente. Ok? Quando eu falar de admiração, entenda, pense em todas as suas relações. Ontem eu estava mais uma vez fazendo a imersão do Metanoia, e a gente tem uma aula lá sobre gerenciamento de emoções, e nessa aula eu dou um exercício sobre quadro de valores inegociáveis. E eu ensino lá que você precisa se aproximar de pessoas que têm os mesmos valores que você. Pode ser que ainda assim você decepcione, mas o risco de decepcionar é menor. Porque você vai se identificar e andar com pessoas que têm os mesmos valores que você. E eu falo aqui e falo lá que eu tenho 3 valores que são inegociáveis, e o primeiro deles é a transparência e a cumplicidade. Eu sento na pizzaria para comer pizza com qualquer pessoa, mas só entra na minha intimidade aqueles que são cúmplices e transparentes comigo, porque eu odeio a hipocrisia com todas as minhas forças. Eu odeio mentira com todas as minhas forças. Eu odeio a falsidade com todas as minhas forças. E a cumplicidade, na minha visão, é mais do que lealdade, é lealdade e fidelidade junto. Mas são os meus valores, ok? O que eu estou dizendo é que você precisa identificar os seus valores para saber quem se aproxima de você, quem entra na sua casa, quem entra na sua vida. Porque esse valor, chamado lealdade, está escasso no meio do povo de Deus. E não é só sobre relações humanas, irmãos. Como eu falei no início, se nós não aprendermos a sermos leais uns aos outros, como família de Deus, nós não vamos conseguir sermos leais ao Senhor. Porque quem mente para o homem, mente para Deus. Pensa que mente, né? Pensa que mente. Quem tem desejo, não é a palavra, mas quem tem intenções escusas no seu coração para com o outro, tem intenções escusas para com Deus. E o que nós precisamos aprender é que a mesma relação que eu tenho com meu irmão, eu tenho com Deus. Se eu não me engano, lá numa das cartas de João, ele vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Porque a forma como nós lidamos com pessoas é a forma como lidamos com Deus. Tá, Vanessa, o que isso tem a ver com a história de Ruth? Porque a Ruth para nós é um exemplo de lealdade. Ruth é o nosso exemplo de lealdade. Existem outros, mas Ruth é o nosso exemplo hoje. E eu vou dizer alguns motivos, e eu quero te incentivar no final dessa mensagem a pensar sobre isso. Eu estou fazendo um curso, uma das coisas que me levaram a pensar é esse curso que eu estou fazendo. E eu faço um curso de terapeuta, o nome é terapeuta de alta performance, que a gente trata terapia com base na PNL. E aí nós tivemos uma reunião na semana retrasada, e nessa reunião o líder, o dono do curso, da clínica que dá o curso, ele falou assim: nós vamos criar uma família paralela. Eu fiquei pensando, eu fiquei esperando para entender o que ele queria falar como família paralela, e ele começou com o seguinte discurso: nós cristãos, ele é católico, certo? Mas ele falou, nós cristãos, todo o ramo do cristianismo, ou seja, o protestante e o católico, nós estamos hoje vivendo uma crise.
uma crise, porque os nossos valores estão sendo o tempo todo confrontados com o sistema. Ok? Eu estou ouvindo isso do líder da clínica lá do Dom. E ele falou assim, nós como pessoas que têm os mesmos valores pautados na Bíblia, nós precisamos nos unir em prol dos nossos valores. Ele mora lá no sul e ele fala assim, olha, eu ando toda semana quase 100 quilômetros, se eu não me engano, acho que 90 quilômetros, de uma cidade para outra, para se reunir com outras famílias que têm os mesmos valores que ele, para terem um tempo de comunhão. E ele falou assim, e a minha ideia é que como nós não encontramos isso muitas vezes no nosso dia a dia, nós precisamos criar esse grupo regional. Então cada estado vai ter esse grupo de pessoas que têm os mesmos valores, que professam a palavra, que creem nas mesmas verdades, e nós vamos nos unir, porque nós vamos celebrar as vitórias uns dos outros, nós vamos chorar uns com os outros. Nesse grupo não vai ter inveja, ninguém vai se sentir ameaçado pelo sucesso do colega. E ali eu entendi que realmente aquilo que gera uma impressão foi confirmado. Porque se nós não podemos encontrar isso no grupo em que nós vivemos, se está existindo necessidade de um movimento em nível de Brasil, e esse não é o primeiro movimento. Há 2 anos atrás eu não participo, né? Eu entro só para saber como funciona. Mas eu não tenho nem tempo para participar ativamente, mas eu tenho percebido que pessoas relevantes nos seus meios têm levantado movimentos de apoio mútuo, porque essas pessoas não têm encontrado esse apoio dentro das suas próprias comunidades. Porque quando ele fala assim, nós cristãos, que professamos a fé cristã, que temos nossos valores pautados na Bíblia, os desigrejados existem, mas eles não são a maioria, você concorda comigo? A maioria são pessoas que estão dentro de uma igreja. E se ele precisa entrar num grupo de uma família paralela, um outro grupo chamava Quartel-General do Reino, e outros grupos, se é necessário criar grupos para ter esse tipo de relacionamento, é porque isso está escasso dentro da igreja. Você concorda comigo? Porque se a igreja fosse um lugar, e eu estou falando no nível de Brasil, gente, se a igreja fosse um lugar de confidencialidade, se a igreja fosse um lugar seguro, esses grupos não seriam criados. Porque essas pessoas, elas pertencem a alguma comunidade. Isso tem que me chamar a atenção. Isso tem me chamado a atenção. Porque as relações, elas estão muito vulneráveis. Nós temos um extremo, que eu disse, né, do lidar com interesse, e temos um outro extremo, daqueles que se isolam, porque já foram tão machucados, já confiaram tanto, e foram frustrados que não confiam em mais ninguém. Esse é um extremo que também não é um extremo saudável, porque a Bíblia diz que aquele que se isola insurge contra a sabedoria. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então o Senhor nos fez para que sejamos seres relacionais e criemos relações saudáveis. É sobre isso, é nisso que eu quero que você pense nessa noite. Eu quero que você pense nas relações que você construiu e no nível de relações que você construiu. E se você é daqueles que dizem assim, pastor, essa palavra não é para mim, porque eu nem convivo, nem tenho relacionamento de intimidade com ninguém, eu vou dizer, está errado. Você precisa construir isso. Por outro lado, se você diz, eu sou uma pessoa de muitos amigos, tá? Aí você precisa contar no dedo, porque os grandes nomes da inteligência emocional dizem que os seus melhores amigos precisam caber na palma da tua mão. Mais do que isso é um erro. Mais do que isso você está se entregando demais para pessoas que não merecem o seu coração.
Entendeu o equilíbrio? Quem são os amigos íntimos? No máximo 5. Se você tem mais que 5, alguém está fora da conta aí. E você vai ter que rever essa conta. Então, é só um conselho, né, Altair? É só um conselho. Porque o índice, a possibilidade de frustração é muito maior. Você se entrega demais. Porém, o outro extremo de não se entregar nunca também não é saudável. E é com base nisso que eu quero que você pense comigo sobre Ruth e Noemi. A Bíblia diz que Noemi perdeu o seu marido. E você vai começar a pensar comigo sobre Noemi agora, para que você entenda o que é lealdade. Diz no versículo 12 que ele se chamava Elimelec. No original, esse nome significa: meu Deus é rei. Quando Noemi perde o seu marido, quando Noemi perde o seu provedor, quando Noemi perde o seu protetor, quando Noemi perde o seu sacerdote, quando Noemi perde o senso de reinado de Deus na vida dela, Noemi torna-se uma pessoa desinteressante. Você concorda comigo? Porque nessa ocasião, uma mulher sozinha, ela não tinha valor. Ela se torna alguém desinteressante. Lá nos versículos seguintes, você vai ver que ela perde os seus filhos, então a condição dela fica ainda um pouco pior. Eu não sou de pesquisar nomes, mas enquanto eu li essa palavra, o Senhor falava comigo assim: pesquise os nomes. E você vai começar a construir. No original, o nome de Noemi significa agradável, minha delícia. As palavras relacionadas, que eles chamam de cognatos, é bondade, amabilidade e favor. A primeira coisa que eu preciso que você entenda sobre Noemi é que as circunstâncias da sua vida não podem tirar de você a sua identidade. Ela fala um pouquinho depois no texto que ela se tornava amarga. Mas essa amargura de Noemi era a tamanha dor que ela sentia. Mas a identidade de Noemi continuava sendo de bondade, amabilidade e favor. Porque ninguém quer caminhar com alguém que seja desagradável. Se Noemi fosse uma péssima sogra, talvez Ruth não caminharia com ela. Ruth não teria um voto de lealdade com ela. Ruth teve o voto de lealdade com Noemi porque Ruth conheceu Noemi. Você está construindo comigo? Ainda quando Noemi se tornou desinteressante. Quem é leal não anda com quem é interessante. Quem é leal anda com quem se conhece na profundidade, mesmo quando essa pessoa se torna desinteressante. Você está comigo? Amém. E aí chega aquele momento em que Ruth despede as meninas. Ela não tem nada o que oferecer àquelas meninas. Ela não sabe nem como ela vai sobreviver. Quem dirá dar alguma garantia para essas noras. Então ela fala assim: olha, vai, volta para a tua família. Volta para o teu lugar de origem, porque lá talvez você case de novo e Deus te abençoe. Num primeiro momento, as duas novas, elas querem ficar. Aí Deus fala assim: olhe os nonos. E na insistência de Noemi, Orfa se vai. E o significado do nome de Orfa é gazela. E eu fiquei assim: por que gazela? O que tem a ver gazela na história?
E aí eu fui no cognato, ou seja, fui nas palavras relacionadas, porque os nomes, né, as palavras em hebraico, elas são junções de letras e de partículas que têm os seus próprios significados. E nesse contexto, a alusão à gazela significa a que foge. Porque gazela vai fugir, né? Imagina que gazela foge. É a que foge. Então, o que o Senhor falou comigo? Não há problema na órfã. Ela foi para o lugar que era um direito dela. Mas ela não estava disposta a pagar o preço pela sua lealdade. Por isso ela chorou, ela sofreu, mas ela foi embora. A outra lição que esse texto me traz é que a lealdade, ela custa um preço. Ser leal sempre nos custa um preço. E é um preço que nem todos estão dispostos a pagar. Você está comigo? Ruth foi quem ficou, não foi? Ruth significa amizade. A que foge foi embora. E a amizade fica. Existem níveis de amizade. Eu não vou falar sobre amizade. Amizade aqui não é o tema. O tema aqui é lealdade. Quando você caminha, quando chega lá no versículo 14, diz assim: então levantaram a voz, se tornaram a chorar. Órfão beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E aí vem uma outra característica da lealdade. Esse apegou no original da marca quer dizer permanecer junto, colar. Quando a gente faz Casados para Sempre, a gente faz um exercício sobre o que é a separação de um casal. Então, não sei se vocês já fizeram aqui. A gente cola duas folhas, né? Cola uma na outra e vê assim, tenta descolar. Quando descola, fica uma parte da folha na outra folha e a parte da folha na outra folha. Porque isso é uma aliança. E quando a palavra diz que Ruth se apegou a Noemi, está dizendo que ela colou com Noemi. O que significa dizer que a essência da lealdade é estar tão próximo, é permanecer tão junto a ponto de grudar-se, colar-se. Se eu puder fazer uma comparação, é como se tornasse um. E isso é justificado pela fala de Ruth lá na frente. Onde tu fores, eu irei. Onde pousares, pousarei. Entende? Colado. Eu vou seguindo os seus passos. Noemi, não importa se você se tornou desinteressante. Não importa se você não tem nada para me entregar. Não importa se você não tem nada para me oferecer. Mas eu conheço o teu coração. E eu sei que contigo, andando contigo, eu vou crescer. Então eu vou andar, Noemi, contigo, nos teus passos. Permanecer junto, andar, grudar, é andar no mesmo passo. Não é desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda, mas é caminhar no mesmo passo. Estar junto. Noemi, então, ela insiste, porque a Noemi sabia o que ela ia enfrentar lá na frente. Mas Ruth, ela estava disposta a compartilhar as durezas da vida diária de mulher estrangeira e viúva na terra de Israel. O nível de lealdade de Ruth para com Noemi era tão profundo
que a Ruth sabia que a situação dela em Israel ainda era pior do que da sua sogra, porque ela, além de viúva, ela era estrangeira. E o que o Senhor nos fala nessa noite sobre isso? Quem é leal de fato não teme as circunstâncias que vai enfrentar para manter-se como seu amigo. Uma vez, uma pessoa me perguntou sobre: não, eu quero andar com você. Aí eu falei para essa pessoa assim: você está disposta a levar as pedradas que eu levo? Porque quem anda comigo leva as pedradas que eu levo. Uns poucos aqui, que já foram comigo. Eu só estou comparando porque quero que você pense no seguinte: se só andar com uma pessoa pode te fazer levar pedrada, você imagina se você disser assim: eu ando nos teus passos. É isso que eu quero dizer. E eu disse para essa pessoa assim: só você dizer que é de Miguel Couto, em alguns lugares já vão te olhar atravessado. Quem experimentou já isso aqui fora desse ambiente? Levanta a mão. Só para confirmar o que eu estou dizendo. Só o fato de vincular o teu nome ao meu nome, o teu nome ao nome de Miguel Couto, já te olharam torto. Imagina se você disser assim: eu sou discípulo, eu sou, sei lá, sigo os passos, estou junto, sou ali a pupila da pastora Vanessa. Muito mais. E olha que eu nem sou essas coisas todas, mas o que eu quero te dizer é que o nível de lealdade que Ruth nos ensina é entrar no lugar de não me importa o que me aconteça, porque o que poderia acontecer com Ruth era pior do que poderia acontecer com Noemi. E ela não levou isso em consideração. Ela disse assim: não importa o que aconteça, Noemi, eu caminho nos teus passos. Até que ela consegue, então, convencer a sua sogra. Para finalizar, eu quero te dizer, eu quero te incentivar a ser uma Ruth na vida de alguma Noemi. Quem é Noemi nessa história? Alguém, e aqui eu vou fazer a distinção. Existem mentores. Você pode ter vários mentores, porque mentores é alguém que tem uma expertise em uma área específica que pode te ensinar aquela área específica. Ok? Você pode ter um mentor de finanças, você pode ter um mentor espiritual, você pode ter um mentor na área de liderança. Por exemplo, se você precisar de um mentor na área financeira, essa não sou eu. Tem que encontrar alguém para te ajudar nisso. Entendeu? Alguém que tem expertise, que vai te dar os passos daquela área. A relação que Ruth encontrou em Noemi foi uma relação de tutoria. E eu fui pesquisar o que significa a palavra tutoria, que na prática eu sei que é um tutor, mas eu queria entender o que significa essa palavra. E tutor é aquele que ampara, é aquele que protege, é aquele que defende, é aquele que cuida. O mentor, ele ensina, ele dá o caminho. O tutor segura na tua mão e caminha junto com você em todas as áreas da sua vida. E nós vivemos um tempo em que carecemos de tutores. Carecemos de pessoas que sejam referências para nós, de essência. Lembre-se que Ruth caminhou com Noemi pela essência que Noemi carregava e não pelo que Noemi podia oferecer a ela. Nós somos carentes de pessoas que sejam referências para nós, que possam ser os nossos tutores. E como eu estou abrindo um Outubro Rosa, eu vou falar para as mulheres agora, mas os homens peguem também isso. Toda Ruth precisa de uma Noemi. Toda Ruth precisa de uma Noemi. Toda mulher precisa de uma mulher que seja sua referência.
a ponto de dizer assim: eu vou seguir os seus passos. Isso tem muito a ver com relacionamento, confiança. Isso tem muito a ver com projeção de futuro. E Noemi era alguém que estava próximo a Ruth. E eu quero que você saia daqui nessa noite desafiada a olhar o seu círculo de pessoas. Quem pode ser a sua Noemi? Eu quero que você saia desafiada a olhar para os seus irmãos desse lugar, porque você está aqui. Se você está aqui, talvez a sua Noemi esteja aqui. Alguém que tem mais experiência que você. Alguém que já tenha trilhado o caminho que você ainda está começando a trilhar. Alguém que tenha vivido coisas que você ainda não viveu, mas pode te ensinar. Procure uma Noemi. Porque não foi Noemi que achou a Ruth. Foi a Ruth que disse para Noemi assim: eu não te largo. Então as Ruths precisam achar as suas Noemis. Para que você tenha uma relação de confiabilidade. E não saia. E isso é muito também caminho de frustração. Não saia espalhando os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades, as suas dúvidas para quem não pode te ajudar. E isso é muito sério. A lealdade de Ruth registrou o nome dela na genealogia de Jesus. Porque mesmo quando Ruth volta com Noemi, Noemi vai dando os passos para Ruth. Noemi fala assim: vai lá, deita no pezinho dele, colhe as espigas. Mesmo diante das ordens que pudessem parecer mais absurdas, o nível de confiança e lealdade que Ruth tinha para com Noemi era tão grande que ela só obedecia. E a obediência de Ruth a Noemi, a sua tutora, colocou o nome de Ruth na genealogia de Jesus. Tamanha a relação, a importância dessa relação. Eu não vou dizer que toda Ruth, mas eu vou dizer que toda Ruth não é Ruth, é a órfã. Mas assim como toda Ruth precisa de uma Noemi, toda Ruth pode ser uma Noemi no futuro. Quando você aprende o valor da lealdade, você se torna espelho para alguém que vai querer seguir os seus passos, para lá na frente estar guiando outras pessoas. Talvez vocês aqui já tenham alguém com essa referência, e eu acho que é muito bom. Mas um conselho que eu quero te dar: seja leal a alguém que você conheça o fruto da vida dela. Quinta-feira eu fui pregar numa igreja muito grande. Foi um divisor de águas ali na minha vida. Eu estou digerindo o que eu vivi na quinta-feira até hoje. E quem estava comigo lá sentou numa mesa e ouviu algumas histórias. E o pastor daquela igreja disse que um momento da vida dele, o Senhor, através de uma pessoa, falou que ele tinha que ser leal a alguém, e ele era muito leal a essa pessoa. Ele tinha uma dívida de gratidão, porque quando ele mais precisou, essa pessoa o apoiou. Essa pessoa cuidou dele. Ele morou na casa dessa pessoa. E em algum momento essa pessoa saiu do caminho. Essa pessoa deixou de ser um Noemi. Essa pessoa desvirtuou daquilo que era o propósito dela. Errou.
Mas não errou e reconheceu e voltou. Errou, não reconheceu e continuou. Eu espero que hoje tenha se arrependido e tenha voltado. Mas o fato é que a dívida que ele tinha de gratidão o manteve preso àquela aliança. E até que chegou um dia que aquela aliança foi testada e o Senhor falou assim: você não pode ser leal a mim sendo leal a Ele, porque Ele deixou de ser leal a mim. Entende? Então encontre alguém para ser leal que tenha frutos de lealdade ao Senhor, porque quem não consegue ser leal ao outro não vai ser leal ao Senhor, e quem não é leal ao Senhor não vai ser leal ao homem. Então existe um critério. Se você encontrar essa essência, ainda que essa pessoa não tenha nada para te oferecer, como Noemi naquela ocasião não tinha, você vai continuar com ela, porque você conhece a sua essência. E para fechar, eu quero te dizer, eu fui pesquisar também em alguns dicionários o que era essa lealdade de Ruth. Lealdade é qualidade de ser leal, fidelidade e sinceridade. Se lealdade é um valor que está escasso nos nossos dias, eu queria, com toda a sinceridade do meu coração, desafiar essa igreja. Olhe para dentro de si. Olhe para as relações que você tem construído e olhe para a base dessas relações. Não confiar em ninguém não é saudável. Você precisa confiar em alguém. Você precisa ter alguém que seja uma referência para você. Ah, mas já me feriram tanto, podem me ferir de novo. Coloque critérios nessa aproximação. Veja os frutos da vida dessa pessoa. Gente, diante de Deus, eu falo sempre isso. Se o meu valor é a cumplicidade, eu tenho que observar como é que essa pessoa que possivelmente se aproxima de mim se relaciona com outras pessoas. Se uma pessoa se aproxima de mim para falar mal de alguém, eu já sei que em algum momento ela vai falar mal de mim também. E é com essa pessoa eu vou sentar, vou rir, vou comer uma pizza, mas não vai sentar na minha mesa. Vocês estão entendendo? Eu estou falando do meu valor, mas eu quero que você pense no que é importante para você. E naquilo que é importante para você, aquilo que você vai observar naquela pessoa que se aproxima de você. Porque eu não posso sentar na mesa com pessoas, sentar na mesa, eu não estou dizendo sentar na mesa, eu estou dizendo de intimidade. Eu não posso ter intimidade com pessoas que não convergem com os meus valores. Porque em algum momento isso vai conflitar. Se eu vejo que alguém mentiu sobre qualquer assunto que seja, em algum momento, quando ela se sentir acuada, ela vai mentir de novo. Não serve para andar comigo. Não serve para estar na minha intimidade. E olha que ainda assim, às vezes, encontra a gente, de vez em quando a gente ainda erra, né? Ainda dá ruim no meio do caminho. Mas a gente precisa ficar atento aos sinais. Então não é sobre não confiar, você precisa confiar em alguém. Mas observe os sinais. Levante os seus valores essenciais e diga: isso aqui é inegociável para a minha vida. Então, para se aproximar de mim, tem que ter isso obrigatoriamente. Senão, eu vai estar no hall ali dos colegas, mas não vou chamar de amigo. Ou do íntimo, né? Porque amigo todo mundo chama todo mundo mesmo, mas não vai entrar nos íntimos. Isso vai proteger você. Mas ainda entre os seus amigos íntimos, escolha uma Noemi. Alguém que vai ser uma referência para você. Você vai seguir os passos dessa pessoa. Para que você possa dizer, e um dia possam dizer para você: isso aqui não é idolatria, se não estava na Bíblia como algo novo. Onde você for, eu vou. Ruth está dizendo: eu vou seguir os seus passos. E onde você pousar, ou seja, onde você dormir, onde você parar, eu também vou dormir e vou parar ali.
O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Os teus princípios, eu vou seguir os teus princípios, porque eu acredito na sua essência. Eu vou seguir os seus princípios, porque eu acredito na verdade que teu nome carrega. Qual é o nome de Noemi? Vocês lembram? Amabilidade. Agradável. Noemi, eu vou seguir os seus passos. Noemi, eu vou obedecer a sua voz. Noemi, isso não é governo de vida sobre ninguém. Isso são relações que nós precisamos construir, irmãos. Porque se você não pode confiar em ninguém, alguma coisa está errada no nosso cristianismo. Porque nós não carregamos os valores dessa terra, nós carregamos os valores do céu. Procure ser a Noemi para que uma Ruth te encontre. Homem, seja Noemi de algum outro homem. Isso não é só para as mulheres, isso são para as relações humanas. Tenha em quem confiar de forma que possa ser de olhos fechados, sem reservas, porque isso vai fazer bem para a tua alma. Provérbios 21 vai dizer: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Que o Senhor veja em nós corações leais a pessoas e a Ele em nome de Jesus.